Gravando, senhor presidente. Doutor Maluf, eu acho que eu estou com algum problema aqui no vídeo. Eu vou tentar reiniciar. Perfeito, sem problema, doutora Luciana. Muito obrigado, doutor Jailson. Nós já estamos aqui com a sessão em gravação. Eu acho que podemos, então, iniciar. Hoje é a sessão de julgamento do dia 9 de maio de 2023, da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, o doutor João Maluf Júnior, a doutora Luciana Vendramini, o doutor Eduardo Soares de Mello. Ele teve um problema de saúde e não poderá comparecer na sessão de hoje. O processo de sua relatoria, Cronimet Brasil Limitada, a em 445.543, será retirado de pauta para uma próxima sessão. Também estamos aqui com a doutora Tatiana Del Giudice Capa Chiaradi. O nosso representante fiscal é o doutor Pedro Abraão. Vamos, então, iniciar com o processo da Boge, Huber e Plásticos Brasil S.A. Vamos aguardar um minuto, enquanto a doutora Luciana atualiza a câmera, com um probleminha de câmera. Enquanto isso, eu faço aqui os registros de praxe aqui, né, no processo, para que a doutora possa editar seu voto. É um recurso ordinário da Boge, Huber e Plásticos Brasil S.A. Só adiantando que o processo de Cronimet Brasil Limitada, a em 445.543, foi devolvido para a agenda da pauta. Será incluído numa próxima oportunidade, provavelmente na próxima sessão. Ok, doutores, acho que eu resolvi aqui. Doutora Luciana, quando quiser, fique à vontade. Já está em condições de edição de voto e também de iniciar a leitura. Ok, presidente. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos mais uma vez. Peço desculpas aí pelo problema no vídeo. Essa acusação fiscal aqui, na verdade, são duas acusações, né? A primeira é a apropriação indevida de crédito do ICMS nos registros fiscais de entrada da FD, referente à aquisição de ativo mobilizado, sem a devida escrituração do controle de crédito do ICMS do ativo permanente. O contribuinte estava obrigado a enviar a escrituração fiscal digital, porém entregou os arquivos sem o bloco G do CIAP, né? E o item 2 trata da apropriação indevida de crédito do ICMS realizado diretamente na FD, no valor total do imposto, destacado nos documentos fiscais referentes à aquisição de ativo mobilizado, quando o correto seria realizar a apropriação à razão de 1,48 avos por mês. É inconformado com a decisão do órgão de julgamento de primeira instância, que manteve integralmente as exigências fiscais postas no presente AIM, o autuado interpôs recurso ordinário. Então, passa então ao exame do apelo recursal. Em sua peça recursal, o contribuinte retoma o argumento defensório de inconstitucionalidade e ilegalidade da glosa de crédito por descumprimento de obrigação acessória. No seu sentir, a fundamentação utilizada no AIM, sustida no artigo 61, parágrafo 1º do RICMES,
e nas portarias CAT 25 de 2001 e 147 de 2009, estaria criando limitações, óbices e condições ao direito de crédito em hipótese não prevista na Constituição Federal e violando a Lei Complementar 8796 e também o Código Tributário Nacional. A partir é necessário tecer algumas considerações acerca do regime de crédito do ICMS. Por meio disso, há duas sistemáticas a operacionalizar a compensação de crédito do ICMS, o regime de crédito físico e o regime de crédito financeiro. No regime de crédito físico, a mercadoria que participa do processo de comercialização e ou industrialização, na condição de ser consumida, no caso a mercadoria, ou integrada ao produto com absorção integral e imediata no processo, no caso os bens intermediários, como elemento indispensável à sua composição, sendo objeto de saídas tributadas, gera direito ao crédito do imposto. Já no regime de crédito financeiro, assegura-se o direito ao crédito a mercadorias ou bens que, mesmo não sendo incorporados aos produtos, constituem custo financeiro para o estabelecimento. A Constituição Federal de 1988, para a operacionalização do princípio da não cumulatividade, adotou como critério o regime de crédito físico, inciso 1, parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal. Com o advento da Lei Complementar 8796, a imprimir efetividade à linha C do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, o regime de crédito físico passou a ser complementado pelo critério financeiro. E aqui eu trago uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o legislador infraconstitucional, ao estatuir o direito ao crédito em operação de entrada de mercadoria destinados ao uso, consumo ou ativo permanente, inseriu no sistema tributário brasileiro, de forma complementar e restrita, o direito ao crédito com fundamento no regime do crédito financeiro, no artigo 20 da Lei Complementar 8796. Vale dizer que, por ostentar feições de benefício fiscal, o crédito financeiro exerce função complementar de fomento da economia. Assim, a invocação do princípio da não cumulatividade, que é feita ao regime de crédito físico, alcançando a aquisição de mercadoria e bens intermediários, é imprópria quando se trata de regime de crédito financeiro, envolvendo bens do ativo permanente. À vista disso, as restrições impostas ao uso do crédito financeiro em matéria de ordem infraconstitucional não configuram violação ao princípio constitucional da não cumulatividade previsto na Carta Magna. E aqui eu trago um precedente. Sem embargo de que o artigo 23 da Lei Complementar 8796 é cogente ao estabelecer que o direito a crédito para compensação com débito do imposto está condicionado também à escrituração nas condições estabelecidas na legislação. Assim, ao longo dos incisos que compõem o parágrafo 5º do artigo 20 da referida Lei Complementar, foram estabelecidas condições restritivas ao exercício dos direitos de crédito decorrentes da entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente. E aqui eu estou transcrevendo o artigo 20, o parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Complementar 8796. E dessas restrições legais, conclui-se, por imposição lógica, que a utilização dos créditos não é ilimitada, tampouco se dá ao livre-arbítrio do contribuinte. Duas dessas condicionantes legais merecem atenção no caso da lide. Uma é a obrigatoriedade do lançamento de crédito ativo permanente em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar como meio indispensável para a compensação dos créditos com o débito do imposto apurado enquanto fiscal. Seria o inciso 6º do parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Complementar 8796. A outra é a determinação de que a apropriação seja feita à razão de 1,48 avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada da mercadoria no estabelecimento. Aqui está disposto no inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 20 da citada norma. A inobservância das condições exigidas pela legislação tributária não importa mero descumprimento de obrigação acessória, mas incontornável óbice à fruição do direito ao crédito do imposto. Antes de tudo que foi exposto até aqui, evidencia-se não ser possível acolher as razões do autuado relacionadas às conjecturadas inconstitucionalidade e ilegalidade da glosa de crédito impetrada pelo fisco. Passo, então, ao item 1 do AIN. Como já dito, conduta infracional narrada no item 1 é a apropriação indevida de créditos, o contribuinte deixou de apresentar o bloco G do SIAP. É importante observar, em vista do disposto no sobredito inciso 6, parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Complementar, nos parágrafos 10 e 11 do artigo 61 do RICMES, e também a portaria CAT 25 de 2001, só fazer uma alteração aqui,
determinou a obrigatoriedade, né, da utilização do SIAP para apuração de crédito do imposto relativo a bem do ativo permanente. Contudo, com o advento da escrituração fiscal digital, ante o disposto no ajuste CNF 2 de 2009 e no artigo 250-A do RICMES 2000, e tendo em vista o desenvolvimento tecnológico implementado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, foi publicada a Portaria CAT 147 de 2009. Ao disciplinar os procedimentos a serem adotados para fim da escrituração fiscal digital pelos contribuintes do ICMS, a Portaria CAT 147 de 2009 estabeleceu que todas as operações, prestações e informações sujeitas à escrituração no SIAP deveriam ser efetuadas pelo contribuinte na AFD, mediante registro eletrônico em arquivo digital padronizado. Como bem ressaltou a autoridade fiscal, o SIAP deve fazer parte do arquivo digital da AFD e suas informações devem ser detalhadas nos termos do ato COTEP ICMS 9 de 2008, através do registro do bloco G no referido arquivo. Retornando à situação fática narrada nos autos, tem-se que o autuado, conquanto estivesse obrigado a enviar a escrituração fiscal digital, entregou os arquivos sem o bloco G. Em sua peça recursal, o autuado não formulou argumentos a contestar a acusação fiscal de entrega de arquivos incompletos. Apenas aduziu que, inobstante a impossibilidade de gerar o bloco G do SIAP por questões sistêmicas, o erro teria mero caráter formal. O primeiro ponto que se põe em relevo é que, conquanto se alega a ocorrência de erro sistêmico, provas nesse sentido não vieram aos autos, permanecendo o autuado no campo abstrato das alegações. Por outro lado, cumpre advertir que meras alegações de ocorrências de falhas sistêmicas não são escusas capazes de justificar a inobservância da legislação de regência, sendo certo que deveria o contribuinte ter procurado a repartição fiscal de sua jurisdição para que fosse devidamente examinada a situação fática narrada. Em segundo lugar, vale repisar que não estamos a tratar de mero erro de caráter formal, atrelado à transmissão incompleta da FD, mas da inobservância das condições exigidas pela legislação tributária a impedir a pretendida fruição do direito ao crédito do imposto. Igualmente porque, como bem ressaltado pelo juízo de piso, abro aspas, fazendo parte da estrutura do SPED bloco G, é imprescindível para a verificação da apuração do crédito do imposto do fisco, já que permite a este fisco a realização de diversas formas de cruzamento de dados e identificação de divergências, com o potencial de aferir o saldo do tributo devido pelo contribuinte. Fecha aspas. Nesse cenário, o argumento recursal acerca da possibilidade de entrega física do livro modelo D do SIAP, como meio de prova da existência dos créditos, sustido nas disposições do parágrafo 4 do artigo 1º da Portaria CAT 25 de 2001, se mostra improcedente. Correta a decisão ACO quando enfatiza que o parágrafo 4º do artigo 1º da Portaria CAT 25 de 2001, que trata da hipótese de fornecimento pelo contribuinte, quando exigido, de documento impresso referente aos registros SIAPs mantidos em arquivos magnéticos, não é aplicável depois da instituição da escrituração fiscal digital, com a vigência da Portaria CAT 147 de 2009, cujo artigo 3º, inciso 5, determina que o arquivo digital da FD, a que se reporta o artigo 2º desse ato normativo, deverá conter o SIAP. Se ver ainda a inexistência de identidade entre os layouts da Portaria CAT 25 de 2001, né, seria o modelo D a que se refere ao contribuinte, e o ato COTEP ICMS 9 de 2008, no item 2.6.1.5, que fala do bloco G, né, no Manual de Orientação do Layout da Escrituração Fiscal Digital. Frise-se, o bloco G da escrituração fiscal digital não se constitui mera digitalização do modelo D, previsto na Portaria CAT 25 de 2001. O layout ostenta refinamentos e incrementos necessários à racionalização do trabalho fiscal por meio de confronto automático dos registros do contribuinte. O desenvolvimento tecnológico provocou rupturas nos moldes tradicionais de apresentação e validação da informação contábil fiscal, que outrora tinha como alicerce primário o suporte material de documentos fiscais. Não por acaso, o artigo 17, parágrafo 4 da Portaria CAT 147 de 2009, veda expressamente a substituição das informações relativas a operações e prestações sujeitas à FD pela impressão em papel. E aqui eu reproduzo a referida norma. Além disso, o item 1 do parágrafo
5º do artigo 15 da Portaria CAT 147 de 2009, indiscutivelmente proíbe a retificação da FD de período de apuração que o contribuinte tenha sido submetido ou esteja sob ação fiscal. Como bem se vê, os documentos apostados às folhas 1020 a 1978 são destituídos de validade e de legitimidade para desmacular a irregular apropriação de crédito perpetrada pelo autuado. Digo e insisto, a forma e o meio de demonstração do direito a crédito do imposto decorrente da entrada de mercadorias no estabelecimento destinados ao ativo permanente não são do alvedrio do contribuinte. Em que pese a obviedade, mas em respeito ao que expôs o recorrente, vale observar que a estrita observância da legislação de regência pela autoridade fiscal e pelo órgão de julgamento não configura hipótese de cerceamento de defesa. Outros aspectos explorados na peça recursal concernem a existência de saldo credor e a ausência de prejuízo ao erário. De um lado, cumpre observar que alegações acerca da existência de saldo credor não encontram ressonância na jurisprudência iterativa e atualizada desta Câmara Superior. E aqui eu trago um trecho de uma decisão da Câmara Superior. Lá do outro, ante a flagrante ofensa ou afronta ao dispositivo legal, não há como se afastar a exigência fiscal sobre a mera alegação de ausência de prejuízo ao erário. A presente controvérsia envolve questão de direito e os fatos devem ser interpretados sob moldura normativa e não pelos seus efeitos paralelos. E aqui também eu cito também uma decisão da Câmara Superior, onde se decidiu que não é o fato de o erário ter sido lesado ou não que configura uma acusação, mas sim a afronta ao dispositivo legal. Aliás, e a bem da verdade, não há que se olvidar que estamos a tratar de apropriação indevida de crédito do ICMS, circunstância que, efetivamente, não cabe o argumento de ausência de prejuízo ao erário. De outro vértice, o autuado aduz, sem produzir qualquer argumento ou prova acerca dos critérios de admissão, que a jurisprudência dos tribunais acolheria a possibilidade de aproveitamento do crédito pelo contribuinte de boa-fé, conforme o teor da súmula STJ 509. Eu digo que não há como se conformar o caso relatado no presente aí ao conteúdo da súmula. Haja vista a matéria não se subsumir à hipótese cujo entendimento foi consolidado pelo Tribunal de Justiça. Aqui não se discute o direito a créditos do imposto advindo de escrituração de documentos fiscais considerados inidôneos. Chega-se assim ao argumento recursal acerca da impossibilidade de se pagar a obrigação principal 2 vezes sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Estadual. Razão não assiste autuado, porquanto não se está a exigir o pagamento de 2 vezes a obrigação principal. Note-se, no que tange a infração fiscal relativa a crédito indevido objeto do AIM, a norma oposta na linha J do inciso 2 do artigo 85 da Lei 63489 preceitua a aplicação da respectiva penalidade sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância. Isto porque, ao reclamar o imposto indevidamente creditado por meio de auto de infração, o fisco está a autorizar a permanência de seu valor na escrita fiscal do contribuinte até uma possível compensação futura, desde que evidentemente realizada nos termos da legislação de regência. Mas para seguirmos sem dúvida, vejamos em detalhe as peculiaridades que permeiam o lançamento de ofício decorrente da apropriação de crédito indevido, identificados e tratados como brilhantismo, aí que eu cito o voto do Dr. Salaberry, né, do Dr. Salaberry, e passo, então, digo, então, que são essas peculiaridades da existência de valor indevidamente creditado por meio de lançamento de ofício que não foram levadas em conta quando se lançou o argumento de enriquecimento ilícito da Fazenda Estadual. Ao fim, em que pese os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários apresentados pelo autuado não vislumbra a identidade entre as matérias versadas e a questão dos autos. A apropriação indevida de crédito de ICMS nos registros nos FDs referente à aquisição de ativo mobilizado. Ante todo exposto, considerando que os argumentos e elementos probatórios apresentados pelo autuado não se mostraram hábeis para descaracterizar a infração relatada, mantém a exigência fiscal objeto do item 1 do presente ainda. Passo, então, ao item 2, né, que trata de apropriação indevida de crédito do ICMS, né, que o contribuinte ele se creditou pelo valor total do imposto destacado nos documentos, né, referente à aquisição do ativo mobilizado, quando correto seria realizar a apropriação de 1,48 por mês. No que concerne a alegada ilegalidade do condicionamento da fruição do crédito na proporção de 1,48 por mês, tal matéria já foi devidamente enfrentada acima, né? Então, eu só apenas repito as disposições do inciso 1 do artigo 20 da Lei Complementar 8796. Veja-se que o autuado não contesta a mencionada prática infracional. Aliás, como bem ressaltou a autoridade fiscal, o contribuinte foi notificado a esclarecer tal procedimento e confirmou que o tratamento correto seria
realizar a apropriação mensal de 48 parcelas via SEAP. Contudo, na peça recursal, aventa-se que a presente exigência fiscal deveria ser cancelada porque o crédito teria sido apropriado 48 meses antes de sua fruição. De certo que a argumentação recursal não encontra albergue na legislação de regência. Aí que eu reproduzo o parágrafo 10 do artigo 61 do RICNES. Como bem se vê, o crédito do valor do imposto referente à entrada de bens destinado a integrar o ativo mobilizado precisa ter sua primeira fração lançada, no caso, a apropriação, a partir do momento em que os bens entrem em operação e iniciem, né, a produção de mercadorias regularmente tributadas pelo ICMS. E deve ser realizado durante 48 meses consecutivos, à razão de 48 avos por mês. Assim, não restando demonstrado estrita observância à legislação de regência, a apropriação de crédito perpetrada pelo contribuinte não se revela legítima. Diante disso, eu mantenho a exigência fiscal objeto do item 2. O contribuinte protesta por produção de provas complementares, eu digo que as provas, no entender, são despiciendas, e digo também que as provas deveriam ser apresentadas juntamente com a auto de infração com a defesa, salvo motivo de força maior ou fato superveniente. Em relação à multa, né, o contribuinte se insurge como a multa, eu digo que elas estão em conformidade com a legislação, não podem ser afastadas consoante dispõe o artigo 28 da Lei 13457 de 2009. Em relação ao argumento de confiscatoriedade, né, já o entendimento dessa Câmara e da Câmara Superior que sequer devem ser conhecidos. Em relação à taxa Selic, eu observo que esse auto de infração ele trata de fatos posteriores a 1º de novembro de 2017, data que já se aplicava, né, aos débitos da taxa Selic. Então, não há necessidade de nenhum reparo. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Como voto, doutores? Muito obrigado, doutora Luciana. Eu vou, então, abrir os debates aqui. Temos aqui apenas eu e a doutora Tatiana. Eu já tive a oportunidade de entrar em contato com o seu voto, a doutora disponibilizou, né, gentilmente, e eu vou acompanhá-la. Vou passar a palavra, então, sem mais delongas, para a doutora Tatiana. Doutora Tatiana. Obrigada, doutor João. Doutora Luciana, acompanhei anteriormente a sessão, a leitura do seu voto. Estou acompanhando também, apesar de defender fortemente o direito ao creditamento, o princípio da não cumulatividade, eu confesso aqui que, analisando os fatos e a documentação juntadas aos autos, não tenho como discordar da posição por Vossa Excelência firmada aqui neste voto. Então, eu acompanho, tá, doutor João? Perfeito, muito obrigado. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeito o voto da doutora Luciana. Mais uma vez, uma aula a respeito do assunto. E a legislação é bem clara. O bloco G do SEAP realmente permite ao fisco fazer as correlações, fazer os batimentos com relação a verificar se há realmente o direito ao crédito do contribuinte. Então, ele é obrigatório no sentido de fazer parte da EFD e permitir ao fisco que faça a fiscalização. Sem ele, não há como, sem o bloco G do SEAP, não há como o fisco fiscalizar e, portanto, não há como se alegar direito ao crédito. E com relação ao item 2, a legislação é clara, né? A apropriação tem que ser feita à razão de 1,48 avos ao mês. A própria recorrente confessa isso, mas fez o crédito integral. Então, perfeito voto da ilustre relatora, estamos de acordo, senhor presidente. Muito bem. Obrigado, doutor Pedro. Então, a doutora Luciana pode registrar o voto. Já estamos aqui com uma unanimidade, né? Muito bem. A doutora Luciana registrou o voto no recurso ordinário, conhecido parcialmente e não provido. Eu vou encerrar os debates e vamos, então, verificar o quórum para a votação. Iniciar a votação. Na votação realizada, o processo de Borge, Huber e Plásticos Brasil
SA, AIN 5010563, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido, em decisão unânime. Então, vamos passar para o próximo processo. É o processo de FedEx Brasil Logística e Transportes Limitada, AIN 4.127.448. Eu já agradecendo aqui ao doutor André pela paciência, né, ter aguardado. E esse processo que a doutora Luciana já manifestou a intenção de pedir vista, eu vou então fazer aqui os registros de praxe. Vou fazer um apanhado, então, do meu voto, vou fazer um apanhado do relatório, e como é um caso aparentemente simples, né, mas que tem suas peculiaridades, né, suas particularidades, eu vou, então, fazer uma leitura mais que os doutores possam entender o meu voto, mas em face da pedido aqui de vista da doutora Luciana, eu gostaria de, em primeiro lugar, perguntar se o doutor André ele prefere fazer a sustentação oral agora, nesse momento, ou se poderia deixar a sustentação oral para quando o processo retornasse de vista. Nós refaríamos a sustentação oral nesse momento. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma leitura aqui, geral do meu voto, já antecipando o voto, mesmo antes da sua sustentação oral, e aí o doutor fica ao seu critério se vai preferir fazer a sustentação oral no próximo momento, quando o processo retornar. Eu acho que, agindo dessa forma, eu acho que é até importante, porque também a doutora Tatiana pode também querer pedir vista, né, do processo, então vale a pena eu dar umas explicações, né, sobre o meu voto, mesmo que ele vá sair em vista, né, é possível que a doutora Tatiana ou mesmo o doutor Pedro queiram também pedir vista dos autos, então eu acho que é bom que eu explique, né, aqui o voto que eu estou proferindo, né. Então, façamos assim, né? Se alguém não se opuser. Eu vou aqui só terminar de fazer o registro. Esse é o voto, já está registrado, já está valendo. Então, é um recurso ordinário da FedEx Brasil Logística e Transportes. Houve a infração de não cancelamento de notas fiscais no prazo regulamentar, né, e o recurso ordinário, ele é um recurso ordinário e um recurso de ofício, porque a decisão de primeira instância, ela julgou parcialmente procedente o AIN, reduzindo a multa aplicada. Reduziu para 80% do seu valor, né? Então, a infração solicitou o cancelamento de notas fiscais eletrônicas emitidas entre junho e novembro de 2017, após decorrido o prazo regulamentar.
A presente acusação não envolve a exigência de imposto, mas apenas a cobrança da multa, né, no valor de R$ 12.104.778. Isso na data da lavratura do AIM. As folhas tais, a primeira instância converte o julgamento em diligência para que sejam anexados aos autos documentos que comprovem que o início da ação fiscal ocorreu em 30/10/2018. Isso para afastar a alegação do contribuinte em defesa de que teria havido uma denúncia espontânea, né? O contribuinte teria apresentado o pedido, essa solicitação de cancelamento dessas notas fiscais, ela teria ocorrido sob o manto da denúncia espontânea e não poderia ser cobrada multa, né? Mas aí, então, a fiscalização diz que não, no seu parecer, diz que já estava sob fiscalização quando fez esse pedido de cancelamento, então a primeira instância faz a primeira conversão de diligência aqui nos autos, né, para que a fiscalização processe prova, né, disso, né, afinal, essa informação só veio com a manifestação fiscal, aí houve a fiscalização junto a uma outra OSF, né, mostrando que realmente já estava sob fiscalização desde 30/10/2018 e esse pedido de cancelamento aconteceu em 2019. Né? Então, a decisão de primeira instância julgou procedente, aí reduzindo a multa, houve uma interposição de recurso de ofício e recurso ordinário, como já disse, né? O contribuinte em seu recurso ordinário, ele alega que as notas fiscais de retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado, objeto presente aí, já se encontravam nos autos, que as notas fiscais emitidas pela remessa, tendo como estado, não se encontravam nos autos até serem juntados pelo recurso ordinário. Não, ele alega o seguinte: o erro de cálculo, eu vi aqui um outro item, né, o erro de cálculo, a desproporcionalidade e descabimento da multa no patamar aplicado em nítida ofensa ao princípio. Só um minutinho. Então, continuando, então o contribuinte alega que houve um erro de cálculo, né, que a multa porque teria havido um erro, né, do sistema de informática do contribuinte e os valores que foram lançados nas notas fiscais são altíssimos e apenas 2 produtos e que, portanto, não caberia aqui a aplicação da multa sobre esse valor equivocado, mas sim sobre o valor que efetivamente seria das notas fiscais, que corrigindo os erros, né? Quer dizer, 2 produtos, né? Foram 2 produtos que foram lançados com erro, segundo a lei do contribuinte. O valor unitário de um deles é R$50, e o valor, mas aí foi lançado nessas notas fiscais com R$5 milhões. Então, realmente, um valor bem grande, né? E um segundo produto, que eu não me recordo a questão de valores, mas também há um valor muito alto, né? Uma diferença muito alta, né? Então, são 2 produtos que foram lançados nessas notas fiscais, se não me engano, são 85, 83 notas fiscais, e o contribuinte, então, pediu cancelamento das notas fiscais exatamente por isso, né? Porque havia esse erro, né? E então o valor que foi lançado nessas notas fiscais era muito superior ao valor real, segundo o contribuinte alega, por conta do lançamento desses 2 produtos, que teriam sido lançados com esse valor desproporcional por conta de um erro no sistema de informática do contribuinte. Então, a multa, que é 1% sobre o valor do valor da operação lançado na nota, acaba sendo influenciada por isso, né? Se você tem um produto que custa R$50 e você lança ele por 5 milhões,
só 1% disso já vai de 50 centavos, né, para 50 mil reais. É isso? Para cada unidade desse produto, né? Então, realmente, esse erro, né, supostamente alegado aí pelo contribuinte, ele, então, impacta de forma bastante grande, né, a multa, né, aplicada para esse tipo de infração. Então, o recurso ordinário traz essas diversas alegações, fala de abuso, abusividade da incidência da Selic, busca da verdade material, pede para que seja convertido em diligência, aplicação do artigo 527A do RICNIS e limitação dos juros ao patamar da taxa Selic, e traz diversas provas, né, as planilhas. Essa operação ela não envolve imposto, porque ela é uma operação em que essas notas fiscais, em que esses produtos foram lançados com valores altíssimos, né, esses dois produtos, elas são notas fiscais de retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado, né? Ou seja, o contribuinte ele funciona como um depósito fechado, então ele acaba recebendo essas mercadorias, o remetente delas, que é a Royal Prestige, ela envia uma nota fiscal de remessa para depósito fechado e depois recebe de volta essas mercadorias com uma nota fiscal de retorno simbólico, né? Então, é uma mera circulação de entrada e saída para triangular, né, para depósito fechado, armazém geral. Portanto, essas notas fiscais, elas têm que ter os valores iguais, né, das mercadorias. Não há nenhum acréscimo aí, nenhum adicional, nenhum valor agregado a isso. Então, seriam valores iguais. Então, o contribuinte, ao longo do processo, ele junta essas notas fiscais de retorno simbólico, elas já estavam, quando do pedido de cancelamento, né, elas foram objeto do pedido de cancelamento, porque elas é que continham esses valores, esses altos valores, né, dessas duas mercadorias. O contribuinte pediu o cancelamento, né, e isso precipitou a lavratura desse auto de infração, né, o pedido de cancelamento dessas notas fiscais. O auto de infração foi lavrado único e exclusivamente porque o contribuinte ele pediu o cancelamento dessas notas fiscais, né? Não foi lavrado num contexto de uma auditoria em que foi feito um levantamento fiscal ou que foi feito um roteiro de verificação da escrita fiscal. Nada disso veio aos autos, né? O que veio aos autos é meramente, simplesmente, uma infração regulamentar que foi baseada nesse pedido, né, de cancelamento dessas notas fiscais. Foi feita, então, uma lavratura até, se os colegas voltarem à descrição dos autos, né, realmente a descrição da acusação, da infração cometida é bastante singela, né, no auto de infração, apenas diz que solicitou o cancelamento de notas fiscais eletrônicas emitidas em tal período, conforme demonstrativo anexo, após decorrido prazo regulamentar. Né? Basicamente isso, não tem nenhuma outra informação. Também não há nos autos nenhum relatório circunstanciado, né, no AIM, e isso, o processo ele foi sendo esclarecido depois que o contribuinte apresentou a defesa, a fiscalização então fez uma manifestação fiscal e então a primeira instância decidiu converter em diligência para apurar pelo menos se realmente se tratava de denúncia espontânea ou não, né? E aí se verifica que há essa outra OSF, né? E que o contribuinte, então, aparentemente, ele não se encontrava sobre a espontaneidade, né? Ele se encontrava, pelo contrário, sob fiscalização. E, muito provavelmente,
foi essa fiscalização que precipitou o pedido de cancelamento. Ele não veio pedindo esse cancelamento antes de qualquer procedimento fiscal, né? Isso não veio aos autos, não há prova disso, muito pelo contrário, o que há nos autos é prova de que, de fato, ele estava sob fiscalização, né? Então, essa primeira questão, já adiantando meu voto, eu entendo que não há que se falar em denúncia espontânea, né, em afastamento da multa. Não há uma demonstração clara nos autos de que o contribuinte se encontrava sob fiscalização quando veio solicitar esse pedido de cancelamento. No mais, o que temos aqui então, toda uma discussão que veio junto com, já desde o pedido de cancelamento das nossas notas fiscais, né, que é anterior à lavratura do auto de infração, mas também com a defesa e com o recurso ordinário, o contribuinte tentando demonstrar que, na verdade, o que houve foi um mero erro de sistema de informática que lançou esses dois produtos com valores realmente muito exagerados, né? E, portanto, não caberia aí a aplicação de uma multa tão elevada, né, por um erro de dois produtos numa operação que não envolve cobrança de imposto, né? E nós estamos falando aqui de 80 e poucas notas fiscais, uma cobrança de uma multa de mais de 12 milhões de reais. Isso provocado por uma manifestação, por um pedido de cancelamento de nota fiscal do próprio contribuinte. Então, sensível a esse contexto fático e as provas que o contribuinte apresentou, então eu vou analisando cada uma delas, né? E em comparação com as manifestações da fiscalização, que, ao meu ver, elas não foram suficientes, né, para elucidar os pontos que deveriam ter sido elucidados desde a lavratura da auto-infração, isso na minha visão. Então, eu entendo aqui que, embora a infração esteja configurada, né, claramente configurada, o próprio contribuinte ele trouxe, foi ele que fez o pedido extemporâneo do cancelamento dessas notas fiscais. Então, realmente, a fiscalização não tem como proceder diferente, né? Tem que lavrar a auto-infração e cobrar a multa. Mas, sensível a isso, eu entendo que o caso dos autos, porque não envolve fraude, dolo, qualquer hipótese de simulação, enfim, não tem nenhuma... Não há um contexto aqui em que se entenda que possa ter havido qualquer atitude do contribuinte em tentar, enfim, ludibriar ou esconder. Enfim, ele veio, apesar de estar sob fiscalização, mas foi ele que fez pedidos aí, segundo a própria fiscalização informa, né, primeiro um pedido de denúncia espontânea, depois um pedido de cancelamento dessas notas fiscais. Por outro lado, eu vejo que também não há nos autos nenhuma informação do que ocorreu com essa fiscalização, né? Se realmente o contribuinte, ele, por conta desse lançamento equivocado, ou esse lançamento de valores estratosféricos para esses dois produtos, se de fato isso implicou em algum problema, né, na escrita fiscal do contribuinte ou na apuração do imposto. Enfim, não se sabe o que ocorreu com essa autuação, né? Essa autuação não, essa OSF, né? Porque não se sabe nem se houve uma autuação aí, né? Não se sabe nem qual é o escopo dessa OSF, no sentido de que estava o contribuinte realmente sendo fiscalizado sob... Não, se sabe sim, perdão, se sabe qual era o escopo, era uma fiscalização, era uma OSF, né? A fiscalização ela atua até aqui aberto, com a manifestação fiscal, ela alega que, de fato, o contribuinte foi iniciado os trabalhos para que fossem verificados os lançamentos de grande monta nos livros fiscais de entrada e saída do contribuinte. Então, de fato, isso realmente o escopo dessa OSF é esse.
Então, o que parece que está realmente muito claro, né, que ele estava sob fiscalização por conta dessa questão e aí, em seguida, fez esse pedido de cancelamento dessas notas fiscais. Mas o que não se sabe é do que resultou essa ordem de serviço, né, se isso, não que isso influencie em algum, na minha opinião, na constituição desta infração. Essa infração está bem constituída, está bem demonstrada, né? Realmente ela não é regulamentar, mas o que deixou de vir aos autos, na minha opinião, né? E aí vem, isso tem muito a ver com a postura da fiscalização, de entender que essa é uma atuação meramente regulamentar e, portanto, a fiscalização não teria que esclarecer nada além do que já estava da autuação. Eu posso ler aqui para os senhores, eu vou, por conta do pedido de vista, eu vou até pedir para nós lermos, que eu acho que é fundamental ler a manifestação fiscal, mas eu pedi para que nós a leiamos na próxima oportunidade, né? E, enfim, por conta dessas considerações em que o contribuinte ele traz várias provas que efetivamente indicam que realmente pode ter havido um erro no sistema de informática, porque realmente os valores são muito similares, apenas guardam magnitudes bastante díspares, né? Então, com base em tudo isso e na conduta do contribuinte, enfim, eu entendo que aqui é o caso de aplicação, sim, do quanto disposto no artigo 527A do RICAS. Então, eu acho que a decisão recorrida, ela não tem mácula nenhuma, né? Portanto, eu acho que ela não é o caso de sua reforma pelo recurso de ofício, muito pelo contrário. Então, eu estou negando o provimento ao recurso de ofício. E, além disso, no recurso ordinário, eu entendo que, embora a infração esteja caracterizada, que não há denúncia espontânea e que, efetivamente, o valor, a base de cálculo da multa, né, para essa multa, né, do artigo do inciso 4, né, artigo 527, inciso 4, a linha Z1, é o valor lançado na nota fiscal. Então, infelizmente, né, eu vejo que é muito difícil nós alargarmos aí uma interpretação que entenda que, na verdade, o valor a base de cálculo da multa é o valor real, né? Seria o valor real da operação, ainda que estivesse provado isso, né, nos autos que o valor real fosse outro valor. Então, entendo que aí não é o caso, né, de realmente alterar a decisão recorrida. Eu acho que a decisão recorrida andou bem nesse sentido, porque realmente, da leitura dessa linha Z1, se vê, né, claramente que ela estabelece como base de cálculo da multa o valor da operação lançado no documento fiscal. Então, no caso dos autos, em que o valor lançado no documento fiscal, e isso foi exatamente o objeto, o motivo de ter pedido cancelamento, o contribuinte é um valor estratosférico, realmente essa multa acaba gerando, esse cálculo acaba gerando um valor muito elevado para a multa para uma ocupação desse naipe. Essa é a minha opinião. Então, embora eu veja que não há nenhuma mácula na atuação, eu entendo que é o caso de aplicação do artigo 527A, do artigo 92 da Lei 6374, né? E aí, então, indo além do que pretendeu a decisão recorrida, porque aí a decisão recorrida ela fez uma redução para 80% do valor. 80% do valor da multa originalmente cobrada é cerca de 10 milhões de reais. Então, eu entendo que isso realmente é descabido. Na minha opinião, é completamente desproporcional e dadas as situações aqui que eu vi desses anos. Então, meus queridos, eu proponho aqui que a multa vá para um patamar de 1% do valor originalmente cobrado. Eu acho que isso é o valor que deve ser considerado. Já é um valor de mais de 120 mil reais por 85 notas fiscais, 83 notas fiscais que foram cobradas, que foi pedido o cancelamento dessas notas fiscais, né?
Então, diante desse contexto, eu acho que está de bom tamanho uma multa desse patamar. Eu entendo que é aplicável o artigo 92. Eu não vejo, apesar da fiscalização do contribuinte, da representação fiscal, como é de praxe, né, entender que há antecedentes fiscais aí do contribuinte que impedem a redução desse valor, inclusive esse objeto do recurso de ofício. Eu vejo aqui que esses antecedentes fiscais, eles têm que ser olhados com base. Eu acho que tudo gira em torno realmente do valor dessa multa, né? Bastante exagerado, né? De 12 milhões, mais de 12 milhões de reais, ao meu ver. Então, diante dessa consideração, eu vejo que esses antecedentes fiscais aqui, que são 7 autos de infração, né? Além do presente, né? Porque foi listado, o presente auto de infração foi listado como antecedente fiscal, né? Mas, enfim, não é, né? Ele não é antecedente a si mesmo, né? Pelo contrário. Então, não há como dizer que ele é um antecedente fiscal, mas, enfim. Esses 7 autos de infração, eu não vejo nenhuma gravidade, né, nesses autos de infração, embora a gente tenha aqui, então, realmente, que o contribuinte teve outros autos de infração, enfim. Mas eu não vejo que isso é um óbice para esse tipo de... Eu entendo que uma multa de mais de 120 mil reais por esses 80 e poucos documentos fiscais que foi pedido o cancelamento deles é uma multa que atende uma função didática, né? Então, também o contribuinte desse porte, né, considerando o próprio porte do contribuinte, né, não é possível simplesmente considerar uma multa, porque poderia considerar uma multa que fosse, por exemplo, equivalente seria uma medida de justiça, né? Considerar uma multa que fosse equivalente ao valor que seria a multa caso se considerasse o valor das notas fiscais corrigidas, né? Se considerar que essas notas fiscais efetivamente deveriam ter o valor desses 2 produtos de R$50 e do outro de um e do outro R$ 92,99, conforme consta das notas fiscais de remessa da Royal Prestige, o contribuinte ele faz o cálculo e mostra que essa autuação iria para um patamar de R$17 mil, né? Então, de multa. Então, uma medida de justiça seria reduzir essa multa para que pudesse alcançar esse patamar, ao meu ver. Mas eu vejo que não seria, aí não teria a mesma função didática que é uma multa de mais de 100 mil reais, né, que equivale aí a um salário anual de um funcionário no cargo de gerência de uma empresa dessa. Então, aí sim há uma função didática, ao meu ver, né, no meu sentido. Então, realmente, uma empresa como a FedEx, é esperado que ela tenha mais cuidado com as obrigações acessórias, né, principalmente o lançamento desses valores em notas fiscais, ainda que não tenha causado nenhum impacto em sua escrita, na correta apuração do seu imposto. Ainda que não tenha feito isso, né, não tenha ocasionado isso, eu entendo que uma operação que não tem cobrança de imposto, enfim, eu entendo que a FedEx teria que ter tido mais cuidado, né, com essas notas. Então, portanto, eu acho que esse patamar de 120 mil, um pouco mais de 120 mil reais, é um patamar razoável para uma empresa desse porte, né? E outras questões aqui, elas são questões que também são já abatidas, né, em relação a multa sobre juros, enfim, eu estou trazendo então a súmula 13, né, do tribunal, em relação à questão da limitação da taxa de juros à taxa Selic. Eu estou dando provimento, né, para aplicar a súmula TIT 10 em sua nova redação. Então, ao fim, eu conheço e nego provimento ao recurso de ofício, conheço parcialmente conheço parcialmente porque algumas questões que o contribuinte alegou em seu recurso, como
questão da confiscatoriedade e a própria súmula TIT 13 já são não conhecidas por essa Câmara, né? Então, eu conheço parcialmente do recurso ordinário e dou parcial provimento ao recurso ordinário para aplicar a súmula TIT 10 em sua nova redação e para reduzir o valor da multa para o patamar de 1% do valor originalmente cobrado. Esse é o voto, eu fiz diferente dessa vez, mas aí também para permitir que, não sei se a doutora teve a oportunidade a doutora Tatiana teve a oportunidade de ver o voto com antecedência, mas, enfim, fez a leitura, e o doutor Pedro também, para que todos entendam aqui qual a motivação do meu voto e possam também pedir vista. E, então, indago ao doutor André se o doutor, como a doutora Luciana fará fez o pedido fará um pedido de vista, trará o processo na próxima sessão, eu, diante dessa leitura dessa minha leitura que eu fiz do voto, né, eu entendo que seria bem cabível, né, que o doutor, então, deixasse essa sustentação oral para uma próxima oportunidade, mas fique à vontade, fica a seu critério. Perfeito, presidente. Doutor André. Da minha parte, sem problemas, podemos sim adiar para a próxima sessão, a sustentação oral. Muito obrigado. Então, eu estou registrando aqui os votos. Então, eu registrei o meu voto pelo conhecimento parcial do recurso ordinário, parcialmente provido, e conhecimento integral do recurso de ofício e não provido. A doutora Luciana já pediu vista. Se alguém quiser pedir vista, fique à vontade, senão eu vou, então, encerrar o julgamento. Então, o doutor André fará a sustentação oral numa próxima oportunidade, né, quando a doutora Luciana trouxer esse processo, né, para a pauta, né, e continuaremos então. Fica então a critério agora, a bola passa para a doutora Luciana, para que a gente possa então azeitar aí o julgamento desse processo. Muito obrigado. Esse foi o último julgamento do dia, né? Obrigado, presidente. Esse processo. Muito obrigado, doutor André. Tenha um bom dia. Eu, então, vou passar a palavra para cada um dos colegas. Obrigado por essa rápida sessão. E vamos ver aí cenas dos próximos capítulos numa próxima sessão. Bom, tenha uma boa semana e até a próxima sessão. Doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Gostaria de parabenizá-lo pelo voto, muito bem detalhado, bem esclarecedor. Gostaria de parabenizar também pela condução dos trabalhos, sempre muito serena. E agradecer a participação da doutora Tatiana, do doutor Pedro, né? E apesar que eu estou entrando de férias, né, só retornarei agora em junho, né? Então, desejar a todos aí uma boa semana e até breve. Obrigado, doutora Luciana. Boas férias, né? Boas férias. Descanse e volte com as pilhas carregadas. Eu estou doido por férias também, porque eu estou num ritmo aqui para cumprir a meta dos conformes aqui. Meu Deus do céu. Fazendo 20 visitas por dia aqui, quase todos os dias. Meu Deus do céu. Mas... Estou dando nos meus ainda, mas eu tenho que cumpri-los. Mas eu acho que em julho, a doutora retorna em julho, né? Eu devo sair em agosto. Perfeito. Se Deus quiser. Eu ainda não pedi, porque depende de como é que vou concluir eles nos conformes. Mas boas férias, doutora Luciana, e descanse aí bastante. Obrigada. Doutor Pedro, não temos aí o doutor. Doutor Pedro, não, doutora Tatiana. Doutor Pedro de Praxe, doutora. Boas férias, doutora Luciana.
Doutor João, doutora Luciana, parabéns pelos votos e vamos acompanhar aqui as próximas sessões. Obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Pedro, então, encerrando. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, agradecer e parabenizar aí pela condução serena, democrática dos trabalhos, sempre permitindo a todos que expressem suas opiniões. Votos muito bem feitos, muito bem elaborados, doutor João, doutora Luciana, mais uma vez. Doutora Tatiana, um prazer tê-la conosco aqui, né? Doutora Luciana, boas férias, tenho certeza que são mais do que merecidas, principalmente em função da excelência do trabalho que a doutora realiza aqui junto ao tribunal, que já conhecemos de longa data. E desejando aí um pronto restabelecimento ao doutor Eduardo, quem sabe ele estará recuperado na nossa próxima sessão. Então, uma boa semana a todos e até terça-feira que vem. Obrigado. Maravilha, muito obrigado, doutor Pedro, bem lembrado. Desejamos aqui o restabelecimento do doutor Eduardo, né, que se encontra doentado hoje, né, não pôde participar da sessão. Enfim, então, hoje foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 9 de maio de 2023. Tenham uma boa semana e até a próxima sessão. Tchau, tchau. Até logo, um abraço a todos.